Bem, boa noite a todos novamente, tá? A gente iniciou a gravação da aula de hoje. Eu perguntei, né? Fiz essa pergunta relacionada se algum de vocês tem conhecimento, né? Um conhecimento prévio de comandos elétricos, porque tem algumas turmas que eu estou ministrando, né? Esse mesmo assunto, e lá o pessoal tá bem adiantado, né? Porque eles acabaram que fizeram, né? Cursos no Senai mesmo, né? Vocês sabem que de tempos em tempos, né, o Senai ele oferta, né, esses cursos rápidos, né, e lá o pessoal já fez, né, um pouquinho, tá? Então já tem um bom conhecimento a respeito de comandos elétricos. Mas quanto vocês, é, quanto a vocês, na verdade, né, não se preocupem, né, que aí vocês vão com certeza estar aprendendo aí tranquilamente, assim como vocês aprenderam os assuntos relacionados a outras UCs, tá? Aí fazendo uma pergunta agora para vocês. Quem aqui não tem notebook? Quantos não tem? O Alan não tem, quem mais não tem? Eu só tenho a Ah, metade de um aqui, que tem hora que funciona, tem hora que trava e assim vai. tá. Porque nessa UC, tá? Assim, a gente vai estudar comandos elétricos, né? E a gente vai ver bastante diagramas, né? Diagramas de comando. Assim como vocês viram lá, né? Os diagramas unifilares, né, vocês fizeram também, né, nos projetos elétricos prediais. Aqui nós veremos diagramas de comandos, tá? Diagramas de comandos elétricos. É, só que esses diagramas de comandos já é mais fácil, mais de boa, né? A gente está realizando eles, tá? E a gente, para melhorar o nosso aprendizado, tá? Aí eu vou recomendar a utilização de simuladores. Então, quem tem notebook, tá? Eu vou recomendar que vocês baixem o CAD-Simo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles, tá? Mas já escrever aqui, vocês até anotem aí o nome, tá? É CAD-Simo, para quem tem notebook ou computador. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Tá aqui. CAD. Ele é gratuito, tá, pessoal? E ele é leve, é muito leve. Tá? Não é preciso ter um computador da NASA, não, para rodar. Um computadorzinho básico roda ele. CAD-Simo. Se eu não me engano, a versão mais atual é a 4.2, tá? Mas vocês podem baixar o 4.0 também, tá? Tranquilo, tá? Se conseguirem baixar o 4.2, versão em português. Como é que baixa? Joga no YouTube, né? Cá de cima tem um monte de vídeo me ensinando, mas é bem facilzinho. Você jogar no Google mesmo, né? Você consegue lá baixar ele. Não tem mistério nenhum. É muito leve, mas muito mesmo, tá? E para quem não tem computador, né, pessoal? Hoje em dia, né? Graças aí aos aplicativos, né? Quem tem aí como é que chama? O iPhone é a Apple Store, né? E esses outros aqui da vida, como é que chama? O sistema operacional relacionado ao sistema operacional é o Android, né? Android, sistema Android. Aí vocês vão lá na Play Store, aí vocês vão baixar esse aqui, ó. Não sei se é com I ou com Y, tá? Mas escreve lá que vai aparecer. Simu, não sei se é com E. Re, Relay. Simu Relay, tá? O ícone dele é verde. Simu Relay. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Rapidinho aqui. O Simu Relay. Ó, o ícone dele é esse aqui.
Deixa eu ver se está aparecendo para você. Está. Ó, o ícone dele é assim, tá? É bem de boa. Ele é gratuito, né? Esse lá na Apple Store, na Play Store, ele acha. Ele é gratuito, só que ele tem a versão paga também. Eu acho que deve ser uns 10, 15 reais. Aí na versão paga ele libera alguns outros componentes, alguns outros dispositivos, tá? Mas para aquilo que a gente vai ver aqui, a versão gratuita já dá para trabalhar tranquilo, tá? Agora, se vocês quiserem, né, os outros componentes lá, né, aí fica a critério de vocês, tá? Mas ó, tem diversos vídeos, tá? Inclusive o Simu Relay, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, você consegue também utilizar ele no computador, né? Deixa eu ver aqui se você consegue fazer ele, usar ele online. Simu Relay. Só um momentinho. Ah, não, só baixando para PC mesmo ou celular. Tranquilo, pessoal, tá? Então, esses dois, essas duas sugestões aí eu dei para vocês, tá? Simu Relay, para quem não tem computador ou notebook, tá? E para quem tem notebook, CAD-Simo, tá? Mas quem tem computador e notebook também, né? Obviamente pode estar baixando o Simu Relay, né? Porque ele é leve também, bem intuitivo, fácil, tá? Vocês vão precisar dele ali para estar montando os diagramas de você. E o legal do Simu Relay e do CAD Simo é que tu consegues montar, né, o diagrama, tá? E consegue simular ele também, né? Você consegue ver ele ali funcionando. Isso que é o legal. Quem dera na época quando eu estava na faculdade tivesse isso, né? Quando eu estava na faculdade, a gente tinha que desenhar, né, no caderno, esses diagramas, a gente desenhava e ficava imaginando ele funcionar, né? Aí, propositalmente, só colocava um erro lá no diagrama e a gente tinha que propositalmente identificar aquele erro e verificar, né, explicar o funcionamento com aquele erro lá no diagrama, tá? Mas hoje em dia não, a gente tem os simuladores, a gente consegue visualizar de fato o funcionamento. Essa aqui é uma bolinha aqui que tem na mão que a gente fica massageando. Aqui. Vamos lá. Então tá. Instalações e acionamentos elétricos industriais, tá? É, essa UC aqui, ela tem, tá? Dois conteúdos aqui na nossa trilha de aprendizagem, que a gente já vai iniciar aqui tá? É, essa OC aqui, ela tem bastante material aqui, né? Os livros principais da OC, né, são esses dois aqui, o livro didático 1 e o livro didático 2, tá? Os outros dois são materiais complementares, tá? Que, obviamente, é importantíssimo, né, que vocês façam a leitura dos mesmos, tá? Aqui eu já separei aqui as nossas aulas. Essa UC aqui só vai terminar ano que vem, né? Lá em 8 de janeiro de 2026, se Deus assim o permitir, tá? Então aqui nós temos aqui o nosso calendário de aulas, tá? Amanhã a gente vai estar postando aqui a aula gravada aqui no campo, né, da aula de aulas gravadas, no caso a aula de hoje, tá? E aqui no campo de avaliação de aprendizagem, que são as nossas atividades avaliativas, né? Essa UC, pessoal, ela é constituída, tá, por 4 atividades avaliativas, tá? Como vocês podem ver. Só que até então, né, só está liberada para vocês a primeira atividade, que é uma atividade de fórum, tá? Vocês já sabem como é que funciona o fórum, tá? Então,
Eu não vou abrir o fórum dessa vez para mostrar para vocês. Vocês já sabem mais ou menos como funciona. Basicamente, o fórum ele é baseado em pesquisa, né? Tá? Vocês podem estar respondendo ele, o fórum com a pesquisa de materiais externos, né? Ou vocês podem estar respondendo o fórum é, com base na pesquisa dos próprios materiais que estão contidos aqui na plataforma, né? Que você vai conseguir responder de boa. Essa UC é mais tranquila, né? Assim, porque as atividades, ó, como vocês podem ver aqui, as outras, né, que eu ainda irei liberar posteriormente, né? Elas são aquelas atividades do tipo questionário, né? Que você já sabe como funciona, né? Desta feita, a gente não tem nenhuma atividade de envio, tá? Por enquanto, a gente não tem atividade de envio aí. Creio que para tranquilidade da maior parte de vocês, né? Que eu vejo que a maior parte, né? Da dificuldade do pessoal aí em relação à entrega de atividade é quando tem justamente essas atividades de envio, tá? Mas essa eu sei aqui é mais tranquilona, tá? Entendido até aí? Então vamos lá para o nosso conteúdo SCORM aqui, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Acabei abrindo errado. Acho que é aqui. Aqui. Hum, Relacionado à nota de vocês, tá, pessoal? Eu vi que houve uma grande aflição ali, né? Vocês estavam ansiosos relacionado à nota, né? Estavam me procurando domingo, meia-noite, no feriado, enfim. Assim, acho que a grande maioria, pessoal, tirou tudo acima de 9, entendeu? Para a gente ganhar tempo, tá? Mas tem alguém que não, tipo assim, se alguém não enviou as atividades, nenhuma atividade, aí tá complicado, né? Mas você que enviou todas as suas atividades, tá? Da UC anterior, né, eu digo, nem não te preocupa, tá? Que outro ficou com 10 ou 9 alguma coisa, tá? Aí, como a gente já gastou um tempinho, né, no preenchimento da pesquisa, aí bora fazer assim, aí na próxima aula, aí eu mostro, tá? Para cada um, quanto exatamente cada um de vocês tirou, se vocês tiverem ainda essa curiosidade, tá? Pode ser? Para que a gente não perca mais o tempinho, porque eu lembro que eu prometi, né, a alguns de vocês aí que eu iria falar individualmente, né, quanto cada um tirou, tá? Então, pode ser na nossa próxima aula, para que a gente não perca mais esse tempinho, tranquilo? Pode ser, professor. Você que manda. Pode ser. Então, tranquilo. Todo mundo Mas, tá aqui, eu acho que a gente passou. sim, 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 tá? Quem Mas viu se as se o atividades... senhor sabe que ninguém ficou em recuperação, acho que não tem necessidade, então. É, isso. Só quem ficou de recuperação é quem não enviou nada. Quem não enviou nada já está automaticamente, nem precisa nem me perguntar. Bora focar agora nessa aí agora. Isso, já passou. Essa etapa aí Pronto, já fechou. passou, tá? Vamos lá. É, então tá. Inicialmente, né, a UC aqui, né, ela fala de condutores elétricos, né? Eu vou falar bem rapidinho, que a gente já comentou bastante coisa, né? É, Quando a gente começa a estudar sobre comandos, pessoal, a gente fala basicamente, sempre a gente inicia, né, dispositivo de proteção, dispositivo de manobra, né? Tem o dispositivo de sinalização, tá? Alguém de vocês já viu um quadro de comandos elétricos? Já, professor. O professor Diego mostrou pra gente aqui. Ah, vocês já viram lá no presencial, né? A gente tá montando uns lá, Hum, Deixa eu só mostrar um aqui, para a gente entender, né?
para ver o que a gente está estudando. Só um momentinho. Tá, encontrei um aqui, vou já mostrar para vocês. Olha só, aqui, né, a gente tem um quadrozinho, né, simples, deixa eu ver se tem uma... Temos um quadro aqui, aqui parece ser, né, parece ser um temporizador, mas também isso aqui, deixa eu olhar direito, tá com cara de falta de fase também, porque assim, os temporizadores, né, dispositivos temporizadores, relé falta de fase, relé sequência de fase, esses dispositivos eles são muito semelhantes assim fisicamente, tá? Esse aqui que eu estou marcando, tá? Mas parece ser, tá mais com cara que seja um relé falta de fase, tá? Então aqui relé falta de fase, aqui tem uma contatora, né? Aí aqui um relé térmico e disjuntores, né? Disjuntores monopolares, tá? E esse é um quadro simples, né? A gente pode ter quadros aí imensos aí com diversos componentes, né? Diversos componentes. Esses componentes, né, tanto internos quanto externos, né? Externo no quadro, geralmente a gente vai ter as sinaleiras, né? Nós vamos ter sinaleiras, algumas vezes chaves, seletoras, botoeiras, enfim, né? Então, um quadro de comando, ou num quadro de comando, nós vamos ter dispositivo de proteção, dispositivo de comando, né? E dispositivos de acionamento, tá? E sinalização. Tá? E quando a gente começa a estudar, tá, comandos elétricos, aí a gente é apresentado a todo esse grupo de componentes, tá? Geralmente a gente inicia pelos dispositivos de proteção, tá? Deixa eu mudar aqui de tela. Aí depois que a gente conhece todos os componentes ou parte deles, porque na verdade é quase impossível a gente conhecer todos, né? Aí a gente começa a aprender de fato como tudo funciona, né? A gente começa a entender como eles são interligados, tá? Vamos lá. E antes da gente falar aqui um pouquinho de cabo, né? Comandos elétricos, essencialmente, ele é desenvolvido, ele é pensado, foi criado, né? Para partida de motores elétricos, tá? Pensa agora numa fábrica, numa indústria, né? Boa parte da carga, boa parte do consumo da indústria vem dos motores, tá? Quem aí trabalha em indústria? Tem algum de vocês que trabalha em alguma fábrica, já trabalhou? Tem algum de vocês? Já trabalhei já, professor. Tem mais alguém? Eu acho que o Luciano trabalha hoje, né? Um dia desse ele estava trocando um juntorzão gigante. O É porque Luciano eu trabalho falou. no condomínio, né? Aí tem várias coisas lá. Tá. Professor, Assim. eu trabalhei, mas foi de outra maneira. Na época, eu tava trabalhando como segurança eletrônica, e fui instalar um sistema de alarme em uma fábrica não sei se era de gelo, era de outra ali, que faz muito tempo. Aí tinha umas Uhum. coisas muito doidas lá, ó. Sim. Resumiu essa palavra, essa frase do Isaac, né? Coisas muito doidas. Porque, na verdade, é isso. Assim, o dia que
vocês entrarem numa fábrica, principalmente uma fábrica de médio para grande porte, né? Vocês vão se impressionar, pessoal, assim, com os quadros elétricos, com a infraestrutura elétrica, tá? É outro mundo. Eu falo para vocês porque eu trabalhei somando, assim, 3 fábricas, né? A primeira, que foi o meu primeiro emprego de carteira, um moleque novo, né? Meu primeiro emprego de carteiro, já passei logo 8 anos e meio na fábrica. Aí de lá eu passei, aí nas outras eu já passei menos tempo, né? Já passei meses, questões de meses, aí eu até que na última lá eu entreguei o lugar e disse não quero mais trabalhar em fábrica. Eu cansei, né? Cansei. Mas em relação à indústria é outro mundo, pessoal, assim, né? Vocês veem lá os quadros, como tudo funciona, né? É muito legal, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita, alguma coisa assim, alguma fábrica, né? Seria muito interessante assim para a carreira profissional de vocês, né? Que é muito top mesmo a gente conhecer, tá? Então, em uma indústria, boa parte, né, como eu falei, das cargas são motores. Uma indústria tem muitos, mas muitos motores, tá? Muitos mesmo, e das mais variadas potências. E esses motores, eles não podem ser ligados por um simples disjuntor. Por exemplo, quem é que tem aí bomba d'água em casa? Eu tenho, mas é ligado, liga a fase, Ó, a fase liga do no, di- liga no disjuntor direto, né? esse ô, Aí, Marlon, É disjuntor, lá na casa do meu pai é disjuntor. E ó, é não, aquele mono, né? Como é que chama? monopolar. Ah, É, do pretinho, do pretinho? Direitinho. É o, É é o o, Nima. é o Nema, é o Nema. Nema, Aí chama isso. vocês dois, né, estão intimando aqui o Marlos e o Marlisson. Vocês estão aqui agora na disciplina, né, na UC que trata de comandos elétricos. Vocês vão aprender a fazer uma chave de partida direta justamente para colocar nessa bomba de vocês aí, tá? Vai ser o primeiro trabalho de vocês, substituir o disjuntor lá, né, por uma chave de partida, tá? Que vocês vão aprender aí a estar dimensionando e instalando, tá? Combinado? Positivo. Tá. fechadíssimo. Aí assim, aí como eu falei, numa indústria tem muitos motores, muitos mesmo, tá? Então não existe isso, né? De os motores na fábrica você vai lá e liga um disjuntor. Não é assim que funciona, né? Os acionamentos desses motores, dessas máquinas, é feito mediante chaves de partida. Quando esse termo chave de partida, ele se refere a um conjunto, né? Um conjunto de dispositivos, equipamentos. Por exemplo, uma chave de partida vai ter vão ter as botoeiras, né, vão ter sinaleiras, vai ter o contator, vai ter relé térmico. Todo esse conjunto de dispositivos, de componentes, é uma chave de partida, tá? A chave de partida mais elementar de todas é a chave de partida direta, tá? Que a gente vai aprender. É a mais simples de todas. Chave de partida direta, vocês vão aprender, vocês vão fazer lá na prática lá a partida direta com reversão, que é aquela que você liga um botão, né, e o motor gira para um lado, e você liga no outro botão e o motor gira no sentido contrário. É a chave de partida direta com reversão. Tá? E vocês vão também estar aprendendo a partida estrela-triângulo, tá? Que é uma das partidas mais utilizadas também dentro da indústria. Vocês vão aprender a ligar e vão aprender a entender, né, principalmente como é que ela funciona, o porquê de tudo isso. Quer falar alguma coisa, Luciano? Não, professor, é porque eu estou passando aqui por notebook, aí tá aquele preço, sabe? Eita, tá com eco. Quase eu fico surdo agora. Desliga um.
Então, vamos E lá. agora, Então, por isso que eu falei no início da aula, né? Quem tem notebook, né, baixa o CAD-Simo, tá? Quem não tem, né, quem tem só o celular, baixa o Simulrelay, tá? Que vocês vão precisar desses simuladores aí, tá? Para tá montando, né, ali, vendo como é que funciona, que isso vai ajudar aí muito, tá? Na aprendizagem de vocês, tá? Então, voltando para cá, é, quando a gente fala de comandos, né, de acionamentos elétricos, né, obviamente, todos esses comandos, né, toda essa infraestrutura, todos esses acionamentos são feitos se utilizando de cabos, de condutores elétricos, né. Aí só recapitulando, né, que a gente já falou bastante de cabo, né, os cabos mais utilizados, né, são cobre, alumínio. É importante vocês conhecerem a questão da isolação dos condutores, né, das temperaturas máximas. Por exemplo, os condutores, né, de cobre, geralmente a gente tem condutores com isolação para 70 graus, tem para 90 graus. É importante vocês conhecerem as bitolas, né, dos condutores, as respectivas capacidades de condução de corrente. É importante vocês terem uma tabela, né, aquelas tabelas, né, de bitola, de capacidade de cabo, vocês estarem ligados nos métodos de instalação, enfim, tudo que diz respeito a condutores elétricos, tá? A gente não vai se aprofundar muito nesse momento, visto que a gente já comentou um pouco, né, a respeito de condutores, mas só para relembrar, né, a gente tem aquela classificação dos fios, né, fio rígido, fio encordoado, né, esses mais primitivos, né, mas você acaba ainda encontrando eles em diversas instalações, né, aí tem esses aqui, como a gente citou, só que os mais utilizados, né, graças a Deus, são os cabos flexíveis, né? Tem esses outros cabos aqui que são cabo múltiplo, também chamado cabo PP, né? Enfim, a simbologia, né? Creio que todos vocês aprenderam, né, pessoal? Eu noto muito assim, né, quando eu estou analisando um trabalho, um projeto, né, que o pessoal acaba às vezes vacilando, né, sutilmente na simbologia. Por exemplo, quando ele vai fazer o símbolo do terra, é comum que o pessoal também transpasse a linha para cá, né? Mas veja que o símbolo do terra é um Tzinho, né? Sobre a linha, né? Ele não traspassa, tá? Então tem que estar atento a esse detalhe. Da mesma forma com o retorno, né? O neutro, tá? Então são detalhes que fazem diferença. Quem tem assim um olhar, né, mais treinado, né, ele bate o olho e rapidamente ele consegue identificar os erros, tá? Então é importante quando vocês estiverem, né, fazendo seus projetos, que vocês sejam cuidadosos, né, referente a esses detalhes, tá? Porque com certeza quem vai estar analisando o projeto de vocês, né, ele é bem atencioso, né, atento aos detalhes, né? Então não se percam, né, nessa questão aí que eu citei. Aí tem uns exercícios aqui que depois, quando vocês estiverem, né, na UC, aí vocês podem estar ali fazendo. Lembrando que esses exercícios, né, que estão aqui na plataforma, eles não são avaliativos, apenas aqueles lá do campo, né, de atividades avaliativas, tá? Aqui as cores, né, dos condutores. Só relembrar, né, para relembrar, né, os únicos condutores elétricos, visto que a gente tem 4 condutores, né, em uma instalação, tanto residencial quanto agora industrial, tá? Na indústria é a mesma coisa, tá, pessoal? Na indústria é a mesma coisa, tá? Os únicos condutores que têm uma cor específica são o neutro, né, que é a cor azul, tá? E o condutor de terra,
que ele pode ser ou verde e amarelo, tá? Que é chamado também de brasileirinho, tá? São esses dois únicos condutores. O condutor de fase e o condutor retorno, eles não têm uma cor fixa, tá? Por exemplo, a fase pode ser branco, pode ser preto, vermelho, amarelo, enfim, qualquer outra cor diferente dessas aqui, tá? Aí a última dica, né? Quando vocês forem interagir ou intervir, né, em uma instalação na qual vocês não conhecem, né? Aí tu tá olhando lá, viu um cabo verde, aí, esse aqui é o terra, aí tu vai lá metendo a mão, né? Esse aqui é o neutro, tá? Não façam isso, tá? Uma instalação que você não conhece, né? Não vai colocando a mão, não, porque tem doido para tudo, tá? Muitas das vezes Pode falar, Luciano. Quer falar alguma coisa, Luciano? Não, professor, porque eu apertei a mãozinha para ir, eu disse. Perdão. De boa, de boa. Às vezes o cliente, né, comprou o cabo ali na Coreia diferente, às vezes o cliente mesmo já comprou por ele mesmo, ele achou uma promoção lá, né, e ele mesmo comprou, tá? Enfim, tá? Então a dica é essa: tá numa instalação que tu não conhece, né, não foi você, enfim, tá? Não sai colocando a mão, tá? O eletricista, ele não é nada, tá? Sem as ferramentas, os equipamentos, né? O multímetro. Poxa, eu me lembro quando eu fazia serviços, né, de instalação elétrica, eu sempre saía com 2 multímetros. Isso depois, né? Que numa vez eu saí e acabou a bateria de um, aí, poxa, agora é muito ruim, né? Você tá sem um instrumento ali. Tá, então, depois com o tempo eu adquiri o costume, né? E sempre, às vezes, assim, quando era um serviço mais elaborado, sabia que ia demandar tempo, aí eu já sempre levava 2 multímetros, tá? Ou então, quando eu tinha um multímetro de confiança mesmo, né? Aí eu levava apenas ele, mas quando eu tava com outros mais simples, né? Eu levava 2, ou levava uma bateria reserva, que às vezes a bateria carrega, tá? Porque o eletricista sem um multímetro não é nada, tá? Você vai adivinhar as coisas? Não tem como, né? Tem que testar, tem que testar. Professor, posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Estamos relacionados a isso. Vamos lá. Em uma instalação, pessoal, que não tem os cabos realmente, vamos dizer, o cabo para tomada de 2,5, né? Então vamos dizer que essa pessoa realmente coloca o cabo de 1,5 para toda a instalação da casa, vamos dizer. Isso pode gerar um alto consumo de energia? Não. Autoconsumo não. Autoconsumo não. Consumo mais elevado, vamos dizer. Não, tá só em risco, né, a instalação, né? Porque, como a gente aprendeu, a bitola mínima, né, para circuito de tomada é 2,5, o mínimo, né? O mínimo. Então, se tu tem condutores de 1,5, né? O 1,5 ele tem uma capacidade de condução de corrente menor que o 2,5. Então, ele está mais suscetível a falhas por circuito e sobrecarga, né? É mais fácil que um cabo de 1,5 pegue fogo do que um de 2,5, né? É mais fácil que um cabo de 2,5 pegue fogo do que um de 4 milímetros e assim sucessivamente, tá? Então está mais relacionado ao risco que a instalação ela está submetida. O Marquinhos, tá ligado? Tá. Tá. Vamos lá. Olha só, aí agora começamos de fato, né, na parte de comandos, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos de proteção, tá?
Aí, quando fala de proteção, né, proteção de quê contra o quê, né? Tá. Olha, os principais vilões, tá, em uma instalação elétrica industrial ou predial, né, são a sobrecarga, o curto-circuito e as sobretensões. Esses são os principais, né, inimigos, tá? Como a gente está estudando comandos elétricos, né, basicamente, tá? Que é acionamento de motor elétrico, né? Assim, nós devemos. Quem é o objetivo principal? Aliás, quem é o elemento principal, né, em um comando elétrico? É o motor, né? É o motor elétrico, ele é o principal equipamento, podemos dizer assim. Então, em uma partida de comando elétrico, nós vamos ter dispositivo de proteção. E esses dispositivos de proteção, eles vão estar ali para proteger o motor e também o circuito que alimenta esse motor. Contra o quê? Contra sobrecargas, contra possíveis curto-circuito e contra possíveis sobretensões. Já para adiantar, né, os dispositivos que protegem contra sobretensões, né, essencialmente são os DPS, né, os mesmos que a gente viu em instalações elétricas prediais, tá? Mas nós temos também outros dispositivos que têm o DPS incorporado, tá? Eletronicamente nele, que realiza o mesmo tipo de proteção contra a sobretensão, tá? Em comandos elétricos, nós vamos ter alguns, né, dispositivos que realizam a proteção contra sobrecarga e curto-circuito. O principal deles e mais utilizado é o mesmo que a gente viu em instalações elétricas residenciais, que é o disjuntor termomagnético, tá? Mas agora, em comandos, a gente vai ter também o disjuntor motor, tá? E o relé térmico, tá? O disjuntor termomagnético, vocês já sabem o que é, já sabem como funciona, né? O relé térmico, creio que devem já também ter uma noção, a base já devem ter visto, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho mais. E o disjuntor motor é nada mais nada menos que um dispositivo de proteção que consiste da associação de um disjuntor termomagnético e um relé térmico, tá? É a junção desses dois dispositivos, o disjuntor motor, tá? Aí a gente vai comentar um pouquinho sobre esses dispositivos, tá? Então, a gente viu aqui que os principais males, né, os inimigos, né, em uma instalação elétrica são sobrecarga, curto-circuito e sobretensão, tá? E os dispositivos ou equipamentos utilizados para realizar a proteção, tá, são fusível, disjuntor, relé térmico, DPS e outros também, tá, que a gente vai estar vendo. Quando a gente começa a estudar, tá, comandos elétricos, o primeiro dispositivo, tá, que a gente é apresentado é justamente o fusível, tá? O fusível, essencialmente, todo mundo sabe, né, pessoal, eu creio, o que é um fusível, tá? O fusível, ele é muito, né, assim, antigo, né, um dos principais ou dos mais antigos dispositivos de proteção, tá? Residencialmente já houve, né, o tempo em que os quadros de proteção, né, residencial, eles possuíam, né, fusíveis. Quem aí é mais antigo aí, que assistiu o episódio do Chaves, lá da vila, né, onde tinha que trocar, né, o fusível lá do quadro, vocês já assistiram isso aí? Então, né, aí é um fato histórico aí, né, a gente pode estar utilizando, tá, de que houve um tempo, né, que fusíveis eram utilizados ali nos quadros de proteção residencial. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Hoje são de disjuntor termomagnético. Mas, por exemplo, fusível onde é muito usado na distribuição de energia elétrica, tá? Na chave fusível, né, que você olha para cima lá, tem o poste, tem o transformador e tem aquelas três chavezinhas lá, né, que a gente vai comentar em UCs futuras aí, são chaves fusíveis, né? Quer dizer, quando há uma sobrecarga, um curto-circuito, aquelas chaves lá, elas abrem, tá? E é característica de um fusível que quando ele abre,
pronto, já era. Ele não volta mais, né? Ele precisa ser descartado. O disjuntor termomagnético, quando ele atua, você consegue novamente rearmar ele, né? Já o fusível, qualquer tipo de fusível, ele precisa ser substituído, tá? Então, em comandos elétricos, aqui está falando basicamente dois, né? Que é o fusível em H e o diazed, né? Mas em comandos elétricos, geralmente são três, tá? São três os tipos de fusível geralmente utilizados, tá? São três. Quer falar alguma coisa, Alan, ou foi sem querer de novo? Não? Olha só, fusível todo mundo sabe o que é, né, pessoal? Tá? Olha só, deixa eu abrir aqui O primeiro fusível, que ele não está aqui no conteúdo SCORM, tá? Que é muito utilizado em comando, é o fusível de vidro, tá? Fusível de vidro, mas deixa eu colocar aqui uma imagem. Um momentinho. Tá aqui. Vocês E, sabem o que... professor, Pode falar, Mar. adiantando um pouquinho aí sobre essa IEC Hum, 60, que fala sobre esses protetores aí. Tentei hum. procurar aqui para baixar, não achei. O senhor tem ela aí para disponibilizar para a gente? Não, mas aí eu posso conseguir. Manda depois ou amanhã. Manda uma hora, eu vou pesquisar aquela e eu posso estar mandando. Manda no chat, né, da plataforma, aí tu coloca o teu e-mail lá, né? Aí eu vou dar uma procurada por aqui e eu mando. Posso estar encaminhando para o teu e-mail, aí depois tu quiser tu compartilha com o pessoal, tá? Beleza. Olha só, esses fusíveis aqui, né? Fusível de vidro, que é o fusível mais elementar, né? Mais básico, tá? Ele é muito utilizado também em alguns quadros de comando, tá? Onde, né? Assim, para ser mais preciso, onde o mesmo é utilizado, tá? Aqui nos bornes, né? Todo mundo sabe já o que é um borne. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma régua de borne, tá? Ou borneira também, né? Como o pessoal chama. Então, assim, não é todo borne, né? Olha aqui, bornes, né? Não são todos os bornes de conexão, tá? Que, obviamente, tem fusível ali dentro, tá? Não são todos. Tem uns que não tem fusível, é apenas um borne de conexão. Porque, assim, instalação elétrica predial, vocês estão ligados, né? Que tem muita emenda, né? Seria bom que não tivesse, né? Mas inevitavelmente, né? Uma instalação elétrica predial tem muita emenda. Em comandos elétricos, pessoal, já vão aprendendo aqui. Não tem emenda, tá? Não pode ter emenda. Todas as conexões, elas são feitas nos componentes ou em outros componentes auxiliares. Por exemplo, aqui, ó, nesse que eu estou citando, isso aqui é uma régua de Born, né? Os cabos que entram ou cabos que saem do painel, eles passam primeiro pela régua de Born ou borneira, tá? Então tem muitas réguas dessa, né, que dentro de cada um desses bornes tem fusível, tá? Tem fusível. Então isso aqui fica para conhecimento de vocês, tá? Aí aqui tem diversas, ó, imagens, olha aqui uma base, né, para fusível de vidro. Enfim, tranquilo? O outro fusível, já aproveitando que está online aqui, fusível
que tem lá no livro, só que como eu já estou aqui no Google, é o Diazed. Primeira diferença, né, do Diazed para o de vidro. O de vidro, o fusível de vidro, ele é um fusível para pequenas correntes, né, pessoal? É um fusível menos robusto para correntes menores, tá? Até um determinado valor, 5 amperes, por aí assim, tá? Acima disso, aí já é o fusível Diazed. E o fusível Diazed, ele vai até 63 amperes, tá? Esse aqui é o fusível Diazed, essencialmente, né? A aparência dele, tá? Mas o fusível Diazed, quando ele é instalado num quadro, ele não é instalado assim, unitariamente, ele é instalado isoladamente, aliás, ele é instalado em uma base apropriada para ele, tá? Tá aqui a base, ó, né? Uma base. Então, esse fusível, ele vem lá dentro da base, ó. Estão vendo aqui os parafusos, né? Tem um parafuso aqui, outro parafuso aqui, são os parafusos de conexão, tá? Para esse fusível. Lá no livro, nos Corme, tem mais sobre ele, tá? Então, esse fusível aqui, o Diazed, né? Tem muito, né? Vocês vão ver muito ele, alguns quadros aí, tá? Somente quadro antigo, né? Quadro novo, raramente você vai ver, né? Um fusível Diazed, tá? Mas quadro antigo aí, tá? Vocês vão ver muito aí fusível Diazed. O outro fusível, né? Que é muito utilizado também, comando, somente comando para elevador, né? É o NH, que é esse carinha aqui. Aí já o NH, qual a diferença, né, dele para o Diazed? Ora, assim como o Diazed era mais robusto que o de vidro, o NH é mais robusto que o Diazed, tá? Enquanto que o Diazed ele vai até 63 amperes, tá? O NH, você vai ter fusível NH, por exemplo, olha esse aqui da imagem, ó, 160 amperes, olha esse outro aqui, 250 amperes, tem correntes até mesmo mais elevadas que isso, tá? Então, o fusível NH, esse carinha aqui, tá? Ele é pesado, assim, olha esse aqui, ó, 300 amperes, tá? Então, vocês vão ver muito, né, esses fusíveis aqui, tá? Não apenas, na verdade, em quadros de comando, tá? Mas em QGBTs antigos, né? Quadros principais aí de instalação de força, tá? Deixa eu ver. Fusível NH no quadro. Olha só uma imagem aqui, né? De como ele é instalado lá. Ele tem uma base, né? E ele é encaixado, né? Sobre uma determinada base, tá? Deixa eu ver se tem uma outra imagenzinha aqui. Inclusive, para o fusível NH, tá? Existe uma luva apropriada, né? Para você instalar e retirar ele, já que ele é mais robusto. Ó, saca fusível NH. São essas ferramentas aqui. Você encaixa, né? Tem uns pinos, né? Tem uns pinos de encaixe no próprio fusível. Tu encaixa lá e remove com segurança, tá? Creio que lá no presencial deve ter alguns fusível NH lá para vocês verem lá. O professor que eu uso lá no trabalho é pó de 100 amperes. Eles O NH. já sai junto com a chave na hora que abre ela. Sim, aí tem umas chaves também, né? Olha, tem algumas aqui, ó, tá? Então, são esses os fusíveis, né, utilizados, tá? Geralmente, né, em comandos, tá? Como ele está falando de comando, mas como eu falei, são usados também, né, em instalações aí
industriais, residenciais, enfim, a depender da situação da robustez, tá? É importante vocês identificarem, né, o que vem a ser aquilo ali, tá? O que a gente precisa saber também sobre fusível, tá? É que alguns deles, tá? Alguns deles protegem contra sobrecarga e curto-circuitos. Outros protegem apenas contra sobrecarga e outros apenas contra curto-circuito, tá? Essas informações, elas estão no próprio corpo, tá? Do dispositivo, tá? Quando vocês vão adquirir essas informações, vocês conseguem visualizar no datasheet, né, do componente, assim como os disjuntores termomagnéticos possuem aquela curva, né, curva A, curva B, aliás, curva B, curva C, curva D e outras curvas, tá? Os fusíveis também têm, né, a sua curva de atuação, tá? Eles também são dimensionados, geralmente 15% acima da corrente nominal, tá? É simples, na verdade, né, o dimensionamento de um fusível, tá? Aqui tá errado aqui, né? Tipo, tá escrito aqui em H, o fusível em H, mas esse aqui da imagem não é o fusível em H, esse aqui é o de AZ, tá? Tem um erro aqui. Esse fusível da imagem aqui é o fusível de AZ, aí tem aqui a base, o anel de proteção, quer dizer, ele está todo desmontado, né? E aqui a gente tem propriamente o fusível, né? Que é encaixado aí dentro da base, tá? Aqui, de fato, é o fusível de A base é AZ. de porcelana e contém Aí tem um áudio lá, né, que eu deixei. corrente ou curto-circuito. Quando a intensidade da corrente supera certo valor, o disjuntor automaticamente desliga a corrente elétrica. Uma vez resolvido o problema que provocou o desligamento, basta religá-lo para que a circulação da corrente se restabeleça. Vocês ouviram esse áudio lá do disjuntor? Explicaçãozinha. Que tem alguns áudios aqui do SCORM que não saem, né? Tá. Então, tá, o fusível é o primeiro dispositivo de proteção, que em alguns quadros vocês vão, né, inevitavelmente vê-los, tá? Principalmente em quadros antigos, tá? Quadros novos vocês não vão, né? Não vai ter fusível, tá? E quando não tem, você vai ver o quê? Disjuntor, né? Porque o disjuntor, ele realiza o mesmo tipo de proteção, ele está ali para proteger, né? Também contra curto-circuito e sobrecarga, só que a principal diferença do disjuntor termomagnético em relação aos fusíveis é que o disjuntor termomagnético você consegue rearmá-lo, né? Você consegue rearmá-lo. O fusível não. O fusível, quando ele abre, você precisa substituí-lo, né? Já o disjuntor termomagnético, você precisa rearmá-lo, tá? Existem formas, tá, da gente testar o fusível para saber se ele tá bom. Quando o fusível ele não tá no circuito, né, quando o fusível ele tá fora, você pega o fusível, né, coloca na escala de continuidade. Todo mundo sabe selecionar a escala de continuidade? Tranquilo? Tem alguém que não sabe? Tranquilo. Todo mundo sabe. Então, Acredito que sim. pega o fusível, né? Coloca na escala de continuidade. Se bipar, o fusível tá bom. Se não bipar, o fusível tá aberto. Tá? O fusível tá aberto. Fusível aberto, só jogar fora. Não tem o que fazer mais, tá? Então, essa é a forma que eu citei, né? Para você testar o fusível fora do circuito. Para testar o fusível quando ele está inserido no circuito, tá? Aí a forma já é diferente, tá? Aí a gente já utiliza o multímetro na escala de tensão, tá, pessoal? Na escala de tensão. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo aqui abrir cá de cima rapidinho aqui, só para mostrar. Um momentinho. Tá aqui.
4962. Quem for instalar, ainda bem que eu abri aqui para lembrar o CAD Simo. Quem for instalar o CAD Simo, tá? Quando você instalar, ele pede uma senha, né? Sempre a senha é 4962. Anotem aí, né? Se você instalar lá, ele vai pedir uma senhazinha, é 4962. Sempre vai ser assim, 4962, tá? Deixa eu vir aqui pro... Aqui. Tá aparecendo na tela do CAD. Tá, essa aqui é a tela do CAD Simo, tá? A gente consegue fazer muita coisa interessante aqui. Para quem está vendo ele pela primeira vez, ele é um programa de computador, né? Que serve para a gente desenhar, né? Só que o desenho ele é bem mais simplificado, né? Assim, em relação ao AutoCAD, né? Creio que vocês tiveram algum contato com o AutoCAD. O CAD Simo muito mais fácil, tá? Muito mais fácil porque os blocos, os desenhos já estão prontos, basicamente. A única coisa que a gente faz de diferente é ligar através de linhas, tá? Como a gente estava falando de fusível, né? O símbolo do fusível é esse daqui. Vou pegar o simples, né? Tá aqui o fusível. Deixa eu ampliar aqui. Olha só, esse aqui é o fusível. O símbolo, né? Vou simular uma falha no fusível. Cliquei sobre ele, ó, percebam que ele abriu, né? E é isso que acontece fisicamente. Ó, o fusível tá bom, o fusível danificou, ó, ele abriu, tá? É isso que acontece com o fusível, tá? Quando ele é danificado. Vou montar aqui uma simulaçãozinha aqui, por exemplo, uma situação de falha, tá? De um fusível. Eu peguei uma fase aqui, peguei aqui um neutro, deixa eu pegar um neutro bem aqui, colocar bem aqui um neutro. Vou pegar uma sinaleira aqui, né? Só para... Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo, né? Vocês conseguem fazer também lá naquele Simu Relay, né? Que eu indiquei para vocês, tá? Eu liguei aqui a fase no fusível, liguei a lâmpada em um terminal da fase, peguei o neutro, liguei aqui na outra extremidade. Cadê? Não ligou. Agora ligou. Coloquei para simular, pronto, a lâmpada está funcionando. Como a gente testaria, né, o fusível? Tá? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Ó. Nesse lado aqui a gente tem o neutro, né? E aqui no outro lado a fase. Tá? Considerando que a tensão da fase é 127. Aí eu vou perguntar para vocês o que aconteceria se eu viesse com o multímetro e colocasse. Deixa eu só vir aqui mudar de tela para ficar melhor. Ó, se eu viesse com o multímetro, tá aqui o multímetro. Aí viesse com uma ponteira do multímetro, colocasse aqui e outra colocasse aqui, ó, na fase. Qual é a tensão que o multímetro ia mostrar? Depende. É zero. Zero. Zero, nesse caso. Quem foi que falou depende? Sumiu quem falou depende. Assume, Zero assume. é na fase. Foi uma voz de mulher que falou depende. Mas eu não vou derrubar. Olha só. Deu zero, né? Agora, ó, se eu pegar... Ó, aqui equivale eu estar colocando... Vou até mudar aqui só para que fique mais claro, né? Agora eu estou colocando os terminais. Lembrando que eu estou na escala de tensão, tá? Eu não estou em escala de continuidade. Escala de continuidade a gente usa para testar o fusível
quando ele está fora do circuito, tá? Quando ele está fora do circuito. Ó, agora eu coloquei ali, ó, os terminais em cima do fusível, tá? Qual é o valor de tensão que o multímetro vai mostrar? 0. Exatamente 0, é a mesma coisa, eu estou colocando na fase, porque o fusível, quando ele está bom, o fusível, guardem essa frase, né? Quando o fusível ele está bom em um circuito, né? Quando ele está bom, ele se comporta como uma linha, né? Ele se comporta como um pedaço de fio, como um condutor. Então não há queda de tensão sobre ele. Então, ó, o circuito está funcionando, eu fui lá com o meu multímetro, coloquei nos terminais do fusível, né? Fui medir tensão. Qual é a tensão que eu vou medir? É 0, tá? Porque o fusível ele está bom. Agora vamos simular uma falta. Deixa eu mudar de tela aqui. Pronto, simulei a falta. O fusível aí, a lâmpada até apagou. E agora, pessoal? Qual é a tensão que vai aparecer lá no multímetro? Lembrando que a tensão da fonte é 127 volts. Qual é a tensão? Ó, desse lado aqui, ó, o multímetro ele está praticamente, ó, ligado direto na fase. E no outro lado? Para a gente ganhar tempo, no outro lado, esse neutro ele é estendido até esse ponto aqui, ó. Nesse caso, por que isso acontece? Porque o circuito está aberto aqui no meio, ó. O circuito está aberto aqui, ó, devido ao fusível abrir. O circuito está aberto. Então, na verdade, fisicamente, né, a gente está medindo esses pontos aqui que eu liguei. Logo, qual é a tensão que vai aparecer no multímetro? É o 127. Isso. Entenderam aí como é que a gente testa, né? Se um fusível está bom quando ele está inserido em um circuito, se ele estiver bom, você vai lá, mede a tensão é 0, porque ele está bom, ele está como um pedaço de fio ali, né? Equivale a tu querer testar tensão na mesma fase, né? Agora, quando o circuito está aberto, muda totalmente a configuração, muda tudo, né? A gente vai ter esse comportamento aqui, é como se agora tu estivesse pegando, né, positivo direto aqui, ó, né, da fase, na verdade, né, e aqui direto do neutro. Entenderam aí como a gente pode estar testando o fusível, tá? No circuito e fora do circuito, são dessas duas formas, tá? Então esse aí também guardem, né, é o símbolo utilizado, tá, para os fusíveis, tá? O CAD-CIMO, tá? E também o CIMO Relay, né, que vocês vão aí estar baixando, utilizando. Por exemplo, o CAD-CIMO, eu clicando 2 vezes sobre o componente, eu posso editar o nome dele, né? Só que, claro, eu tenho uma limitação de letras, se não me engano, são 5. Ó, fusível, ó, só dá fusível, são 5 letras. Tá, fusível. Tranquilo? Aí a gente falou, aí guardem, né? Essa aqui é a simbologia do fusível. É bem intuitivo, né? A gente falou também a respeito do disjuntor, né? Tá? O fusível, ele está bem aqui no cantinho, aqui em cima, no card de cima, tá? Quando vocês forem trabalhar com o card de cima, ao clicar sobre cada um desses ícones aqui, ó, surgem uma galeria de componentes, tá? É semelhante ao que acontece também quando vocês estiverem usando lá o Simu Relay, tá? Por exemplo, ó, eu quero um motor, eu clico naquele primeiro motorzinho e aparece um monte de motor aqui. Quem for baixar o CAD Simo, eu recomendo que vocês baixem a versão em português, tá? Essa aqui é a versão em inglês. Eu percebo que quando eu deixo o mouse em cima de algum componente ou elemento, né, aparece o nomezinho ali depois, ó, tipo aqui, ó. Single Phase Motor, é um motor monofásico, né? Olha aqui, Three Phase Motor, motor trifásico.
tá? E assim por diante. Tá? Então tentem baixar a versão em português que facilita, né? Facilita, tá? E o disjuntor, olha só. Disjuntor, a gente tem os disjuntores. Olha como é a simbologia do disjuntor aqui no para comandos elétricos. Vou pegar aqui, ó. Disjuntor monopolar. Lembrar que quando eu estudar a gente tinha que desenhar isso na mão, meu Deus. Ó, disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, tá? E o disjuntor tripolar. Esse é carinha aqui, tá? Se eu colocar para simular aqui, ó, eles fechando, ó, eles funcionam de fato, tá? O K de cima, né? Deixa eu apagar todos eles aqui. Inclusive no YouTube, né, tem muitas orientações, né, relacionadas ao uso, tá, do site, da plataforma, aliás, do software, né. Por exemplo, vou pegar e ligar um motor aqui, ó. Vou pegar um motorzinho trifásico, deixa eu reduzir aqui. Um motor trifásico. Na maioria, né, das residências, como é que o pessoal liga, né, o motor? Deixa eu substituir, né? Vamos colocar uma bomba aqui, igual a que tem na casa do Marlisson. Uma bomba monofásica aqui, ó. Geralmente, né, como é que o pessoal faz? Pega aqui uma fase, né? Uma fase. Deixa eu pegar um neutro aqui. Pegou um neutro aqui, ó. Pegou um disjuntor. Pegou um disjuntor aqui. Aqui um disjuntor mono. Agora deixa eu pegar os cabos. Peguei um neutro aqui. Esse PE aqui é o terra, eu nem vou ligar, tá? Ó, passei a fase aqui no disjuntor. E do outro lado do disjuntor foi para a bomba. Tá? Aí eu vou colocar para simular aqui, ó. Coloquei para simular. Quando eu ligo o disjuntor clicando sobre ele, pronto. Aí o motor funciona, né? O motor funciona. A maioria das casas tá assim, né? Assim que tá na casa de vocês. Sim, no caso aí do motor, ele tem 2 fios para o negativo e 2 fios para o positivo lá em casa, né? Na casa do meu pai, aliás. Por causa do fechamento do motor, né? Isso. Tá. Então a gente vai melhorar isso aqui, tá? A gente vai melhorar isso aqui. Como hoje é mais demonstração, né? Mais demonstração. Depois a gente vai, né, explicar melhor, tá? O K de cima aqui, né? Ele tem alguns componentes que ele chama de 3D, né? Só que na verdade não é 3D, né? É uma vista isométrica, por exemplo. Se eu quiser aqui um motor, cadê o motor aqui? Deixa eu ver, tá aqui. Só que só tem motor trifásico. Deixa eu apagar aqui esse neutro aqui, esse disjuntor. Ó, esse aqui é um motor trifásico. Eu vou pegar um disjuntor, só que o disjuntor é muito grandão, ó. Deixa eu ver se dá para diminuir ele aqui. Ah, tá aqui, pequeno. Pequeno. Ó, cabinha aqui assim, deixa eu ver se dá para mexer mais alguma coisa. Tem esse aqui, tem esse 2D aqui, deixa eu ver esse 2D. Já melhorou. Tem um símbolo, imagem 2D, deixa eu ver essa aqui. Ah, esse aqui é um... Tá nesse mesmo aqui, que é um trifásico. Aí vou pegar aqui uma alimentação agora para o motor.
pegar aqui, ligar as 3 fases. Colocar para simular. Ó, ligou o disjuntor e tem a setinha aqui indicando, né, que o motor está girando no sentido horário. Tá? Só que, claro, a gente não vai ficar fazendo isso, né? A gente vai estar usando contator, relé térmico, botoeira, sinaleiro, tá? Só estou mostrando aqui como é que ele funciona. Aí, assim, essencialmente, né, pessoal, os motores trifásicos, tá? Eles têm uma característica muito legal, né? Assim, que para você inverter, já guardem isso, para você inverter o sentido de giro de qualquer motor, basta apenas você inverter qualquer 2 fases. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o motor ele está recebendo diretamente, né, ele está ligado, ó, nessa sequência de fase, ó, fase 1, fase 2 e fase 3. Quer dizer, quando o motor trifásico ele é ligado exatamente nessa sequência, né, na fase 1, na fase 2 e na fase 3, ele gira no sentido horário, como nós estamos visualizando aqui através da animação. Para que esse motor ele gire no sentido anti-horário, basta eu inverter, né, qualquer 2 fases. Né? Por exemplo, vou inverter aqui a 2 e a 3. A 3. A 3 eu estou ligando aqui. E a 2 aqui. Inverti 2 fases, né? Colocar para simular, pronto, olha só, agora o motor ele gira no sentido contrário, tá? Isso valeria se eu invertesse a 1 com a 2, entenderam isso? Porque agora, ó, o motor ele gira no sentido horário, fase 1, fase 2 e fase 3, né? E agora, qual é a sequência de fase, né, que ele está recebendo? Ele está recebendo fase 1, fase 3 e fase 2, ele está nessa sequência. Mas se eu ligasse ele em outra sequência também diferente de 1, 2, 3, ele também giraria no sentido de horário. Entenderam isso aí? Tá. E na prática, né, pessoal, como é que eu vou saber qual é a sequência certa? Né? Como é que eu vou saber qual é a sequência certa das fases? Aí, para isso, existe uma outra ferramenta, que é o sequencímetro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que está até barato, né? Graças a Shopee, Mercado Livre. Sequencímetro. Porque tem algumas aplicações, né, que você não pode, né, de forma alguma, deixar o motor girar no sentido que não se deseja, tá? Tem que ligar numa sequência específica, tá? Isso a gente vai comentar depois. Aí geralmente a gente coloca no quadro um relé sequência de fase, tá? Para que não permita a ligação em uma sequência de fase incorreta, né? Mas tá aqui, ó, tem alguns instrumentos aqui, né? Que a gente pode estar utilizando para ligar na sequência correta, tá? Sequencímetro. Deixa eu ver um aqui com uma imagem legal. É esse aqui, por exemplo. Ó, percebam que ele tem 3, né? 3 ponteiras. Aí cada uma dessa ponteira tu liga numa fase. Aí aqui no frontal dele vai acender os LEDs correspondentes, né? Pelo sentido horário ou pelo sentido anti-horário, tá? Então perceba que tem uma variação grande aqui, né, de sequencímetro, tá? Esse outro aqui, ó.
Tá? Bacana, conheciam já aí o sequencímetro? Ou não? Esse digital eu não tinha visto não, professor. Como é que ele funciona aí? Como Esse tipo funciona? de reloginho aí, Tipo reloginho? esse tipo uma O pulseira verdinho? aí. É o Verdinho? verdinho aí. Como é que ele Deixa eu, funciona? deixa eu pegar aqui. Deixa eu mudar a tela aqui para mim. É, Olha, também eu não tinha visto isso aqui. Pera aí. Mercado Livre. Mas é. Kit orímetro. Rapaz, pera aí. Aqui tá escrito sequencímetro, né? Eu cliquei aqui no link, né? Aí, na verdade, não é um sequencímetro, é um orímetro. É Ah, tipo um relógio digital. é, Que tá escrito errado aqui. acho que Que escrevi eu, errado. que eu Eu tô. achei estranho. É porque eu tô numa outra aba aqui, aí apareceu o nome. Vou até mostrar para vocês não duvidarem. Cadê aqui? Esqueci aqui. Tá aqui, ó. É o orímetro. Aí aqui aparece as horas e aqui o minuto. É um relógiozinho digital de que tu pode estar fixando no painel do quadro. Ele é tipo uma botoeirazinha daquelas de comando, né? Só que é um orímetro, né? Internamente, aí você alimenta ele, né? Fase neutro ou fase. É um relógio digital, basicamente, tá? Para comandos elétricos. Não tinha visto isso também. Mas em relação ao sequencímetro, vocês entenderam como é que funciona, basicamente? Ah, eu tenho uma experiência, assim, com essa situação. Quando eu trabalhava como eletricista, né? Aí eu estava fazendo a elétrica de um restaurante, peguei um restaurante para fazer, né, fiz do zero tudinho lá. Aí o dono, ele comprou muitos equipamentos grandes, né, industriais, assim, a nível de restaurante, né? Dentre eles, ele comprou como era o nome daquilo? Era tipo, parece que ultra congelador, uma coisa assim. Parecia uma geladeira, só que industrial, né, grandona, e ela congelava as coisas assim em questão de minutos. Tu colocava lá, programava, né? Era um display grandão, programava lá, por exemplo, congelar em 3 minutos. Colocava lá o que tu queria, ela congelava aquilo ali num tempo pequeno, muito absurdo. Era Parece que foi 70, 80 mil aquilo lá que ele comprou. Aí chegou novo para eu instalar, era trifásica nessa máquina. Aí ela tinha a sequência de fase certa para ligar, tá? Só que eu não tinha sequencímetro nada, na época eu nem sabia o que era isso, né? Tá? Aí eu contatei o fabricante lá, né, tudinho, aí ele falou, não, a máquina ela tem um relé sequência de fase, que vocês vão ver depois, né? Vão instalar lá, né? Que geralmente o relé sequência de fase, na verdade, a sequência de fase, ela já vem incorporada no relé falta de fase, tá? Que vocês vão estar instalando lá. Aí quer dizer, funcionava assim. Se eu ligasse a máquina, alimentasse ela na sequência errada, como a máquina tinha um relé sequência de fase, a, ela nem armava a máquina, entendeu? O comando elétrico que tinha lá dentro nem deixava ligar. Quer dizer, a máquina ela só funcionava se eu ligasse na sequência certa, tá? E isso graças ao relé sequência de fase que tinha ali no comando da máquina, tá? Então é importante isso, né? A gente ter esses conhecimentos aí. Mas se eu tivesse, né, o sequência de fase, eu não ia perder o tempo, né? Porque como eu instalei numa tomada industrial, né? Aí eu liguei, não funcionou. Aí lá vai eu ter que desmontar de novo a tomada, colocar, né,
na sequência certa lá, tudinho, aí quer dizer, demanda um tempo, né? Se eu tivesse o sequencímetro, né, no dia, eu ia ganhar tempo com isso, né? E agora pensa, né, em tu instalar diversos, né, componentes, diversos equipamentos. Então aí a ferramenta ela está aí, né, para nos ajudar, para nos auxiliar. As ferramentas, no caso, equipamentos. Elétrica, pessoal, assim, cada dia assim parece que aparece, né, uma coisa nova. Sempre tem aí um assunto novo, um equipamento novo, um dispositivo novo, tá? Continuando aqui, falar um pouquinho do disjuntor motor, tá? O disjuntor motor ele tem essa aparência aqui, né? Assim, a diferença, né, visual Sobrecarga, de um sobrecorrente disjuntor ou corrente. termomagnético para um disjuntor motor geralmente está em dois pontos, tá? O primeiro ponto, assim, visual em relação à diferença é justamente o gatilho, né, o botão de acionamento, tá? Que é geralmente diferente, tá? E todo disjuntor motor, ele tem uma seletora de corrente, tá? Um disco seletor de corrente. Assim, né? Bora explicar. Disjuntor termomagnético, você vai lá na loja, né, e compra. Ah, eu quero um disjuntor monopolar 10 amperes. Ah, eu quero um disjuntor tripolar de 70 amperes. Bem Quer dizer, baratinho. quando você vai comprar um disjuntor, você compra ele por valor unitário de corrente, né? Ah, é um de 10, é um de 20, é um de 50, é um de 100. Você fala apenas um valor de corrente, não é isso? O disjuntor motor, você compra ele por faixa de corrente, tá? Eu quero um disjuntor motor de 10 a 15, de 15 a 20, de 7 a 10, entendeu? Você compra ele por faixas de corrente. Por exemplo, vou abrir aqui um disjuntor motor. Deixa eu ver um que está com uma imagem legal. Olha esse aqui. Olha só. Por exemplo, esse disjuntor motor aqui, né? Ele, o botão dele é diferente, né? Ele está aqui na posição 0, desligado, né? E 1 é para cá. Só virar essa chave para cá, né? A gente liga ele, tá? Aí, olha só, vocês estão vendo bem aqui o disco, né? Seletor de corrente. Como eu sou meio, dá para ver que eu uso óculos. Quem usa óculos enxerga ruim, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, agora eu dei um zoom aqui para mim. Ele é um disjuntor de 32 a 40. Cadê a tela de vocês? Está aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, bem aqui onde eu estou marcando aqui, ó, é 32. Aí aqui no final é 40. Então quer dizer, o disjuntor motor ele possui faixas de corrente. A gente consegue, com isso, realizar um ajuste mais fino, mais preciso. Olha aqui, está especificado aqui, nesse caso, ó, o disjuntor de 20 a 25. Deixa eu ver um outro aqui. Ó, tem umas mais variadas aqui, né? Ver esse aqui. Ó, esse aqui é de 32 a 40, né? Já está melhor a imagem. Ó, 32, aqui 36, aqui 40. Enfim, conseguiram aí perceber a diferença de um disjuntor termomagnético para um disjuntor motor, tá? Aí, outra diferença.
o disjuntor termomagnético, né, que a gente utiliza residencialmente, ele protege apenas os cabos da instalação, tá? Ele protege os cabos da instalação contra sobrecarga e curto-circuito. Já o disjuntor motor, tá? Como o próprio nome sugere, né, ele é um dispositivo de proteção que protege o motor, né? O motor, que ele protege os cabos também, né? Mas aí ele foi pensado, né? Projetado para realizar uma proteção mais efetiva para os motores, tá? Para os motores elétricos, tá? Professor, Oi, desculpa lhe interromper, mas eu vou precisar me ausentar, resolver uma situação pessoal. Aí gostaria de perguntar se eu vou pegar a foto se eu sair agora. vai pegar falta de hoje e da aula que vem. Ai, Não, brincadeira, de boa. Pode ir, a gente pode ir? já vai terminar, tá? Mais uns Beleza. 10 minutinhos aí, a gente tá terminando, que a minha garganta já tá no limite, tá? A É aula, porque, porque minha filha ela tá doente, precisa levar ela no médico aqui, aí eu precisar sair com urgência agora, tá? não, tranquilo, desde já melhoras, Obrigado, tudo de professor. Boa bom, noite. tá? Boa Tá, noite, obrigado. fica com Deus. Entenderam, pessoal? Em relação ao disjuntor motor, alguma pergunta? Tá? Porque assim, quando a gente estiver falando de relé térmico na próxima aula, né? Vou deixar para a próxima aula, que eu já tô meio, a garganta já está começando a falhar. Aí vocês vão ver que o disjuntor motor, ele é um disjuntor termomagnético, né, associado a um relé térmico, né? É um dispositivo 2 em 1. Aí uma particularidade, né, é que em um diagrama de comando, por exemplo, eu vou montar aqui um diagrama rapidinho. Vou apagar esse aqui. Deixar o motor. Aí é comum, né, assim, montar uma partida rápida, que a gente tem uma contatora, aqui uma contatora. Esse aqui é o símbolo da contatora, que a gente vai explicar melhor posteriormente, tá? Aí a gente utiliza sempre, né? Na verdade, quase sempre, tá? Em conjunto com a contatora, um relé térmico. Deixa eu achar aqui o relé térmico. Eu já sei mais ou menos onde ele tá bem aqui. Relé térmico. E o disjuntor, né? Esses são os dispositivos responsáveis pelo diagrama de força, que a gente vai explicar melhor depois. O que é um diagrama de força e o que é um diagrama de comando, tá? Cadê o que eu quero? Nem lembro o que eu quero. Eu quero um disjuntor. Aqui, tá aqui. Então a gente tem um disjuntor. Alimentei aqui o disjuntor. O do disjuntor está indo na contatora, da contatora relé térmico e do relé térmico para o disjuntor. Ó, percebo que o CAD-SIMO, né? Também o Simo Relay, ó, fiz um desenho relativamente complexo, né? Mas rapidinho, né? Porque já está tudo pronto, né? Basicamente, tá? Consigo simular aqui, ó. Tá? Só não vai funcionar porque a contatora está aberta, né? Para que a contatora feche, eu tenho que alimentar a bobina dela, né? Eu não vou fazer isso agora devido ao tempo, tá? Vou fazer rapidinho aqui. Pegar aqui uma bobina de contatora aqui. Ó, essa aqui é a bobina da contatora, que eu vou explicar melhor na próxima aula. Vou só mudar o endereço aqui, para que não haja falha. Ó, menos K, menos K. Agora o programa interpreta que aquela bobina é daquela contatora. Vou pegar aqui uma fase, ligar em um terminal, no caso no terminal A2 da bobina. Vou pegar uma outra fase aqui, lembrando que eu estou só demonstrando, tá? Na próxima aula a tia vai explicar melhor para vocês. Pegar uma chave dessa aqui, só para ligar nosso motor, só para que fique bonitinho. Vou pegar aqui uma sinaleira aqui, para quando o nosso motor ligar, a sinaleira ligue também junto, tá? Vou alimentar aqui,
a nossa chavezinha, né? Ligar em paralelo nosso sinaleiro, isto é, quando energiza a bobina, energiza também o sinaleiro. Então, pronto. Colocamos aqui para simular, liguei esse disjuntor, obviamente o motor não funcionou, porque para o motor funcionar, essa contatora ela precisa fechar, né? Só que ela só vai fechar quando nós energizarmos a bobina dela. De um lado a gente já tem tensão chegando aqui, deixa eu ver se não vai dar erro, deu erro, claro, porque o programa está reconhecendo essas fases como iguais. Deixa eu apagar essa fase aqui, substituir ela por um neutro. Agora eu ligo aqui e funciona, né? A gente tem um neutro aqui alimentando o A2 da bobina da contatora e ao mesmo tempo energizando o X2 da sinaleira. Quando nós fechamos a chave, né? Fase chegou no terminal A1 da contatora, tá? Isso vai ficar bem claro para vocês, esses números, esses símbolos, né? A1, A2 e outros, quando vocês principalmente estiverem nas práticas presenciais, que vocês vão ver que lá, fisicamente, esse terminal A1 e A2 é um terminal físico da contatora, né? Quando você pega a contatora em mãos, você consegue ver mesmo lá o terminal A1 e o A2, né? E é só você seguir o diagrama e ligar exatamente como manda o script, né? Que tudo dá certo. Então aqui ó, a gente consegue ligar e desligar o nosso motor. Percebam que quando energiza a bobina da contatora aqui, os contatos de força aqui da contatora fecham também, ó. Fecharam aqui, fechando os contatos de força da contatora, o motor funcionou, tá? É quase isso aqui que vocês vão fazer, quem tem bomba em casa, né? Numa dessas aulas aí eu mostro como vocês fazem, já que a bomba de vocês é monofásica, né? Ou bifásica em algumas, tá? Aí sim, só para concluir, como eu estava falando, né? Quando é que eu vou usar um disjuntor motor, né? Aliás, se eu estiver utilizando disjuntor comum, né, o termomagnético, aí eu tenho que usar o relé térmico, que é esse componentezinho aqui, né, tá aqui embaixo da contatora. Só que se eu estiver usando o disjuntor motor, o disjuntor motor ele cumpre os dois papéis. Eu não preciso do relé térmico, tá? Não preciso do relé térmico se eu estiver usando o disjuntor motor. Aí é feita uma análise financeira aí para verificar qual das opções é mais viável, tá? E ambas situações funcionam da mesma forma, tá? Com relé térmico ou sem relé térmico. Lembrando que se eu estiver usando disjuntor motor, não uso relé térmico. Agora, se for o meu disjuntor termomagnético normal, eu tenho que estar utilizando o disjuntor motor. Tranquilo, pessoal? Bem, a aula de hoje era basicamente isto, tá? Para dever de casa aí de vocês, quem tem computador, né, tentem lá, né, fazer uma pesquisa lá, como que baixa o CAD-Simo, tá? De preferência o 4.0 ou 4.2, tá? E quem não tem, baixem lá o Simo Relay, ao mesmo tempo façam umas pesquisas, né, como é que utiliza, como é que vocês montam, né, diagramas, tranquilo? Tá? Esse é o dever de casa aí para vocês fazerem. Aí vocês vão gostar muito dessa OC, é muito legal, tá? É um pouquinho difícil, eu reconheço, tá? Principalmente, vocês vão ver, quando vocês forem montar lá as partidas, vocês vão ver é muito fio na frente de vocês. Mas faz parte, tá? Desde já, pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Boa noite a todos. Né, como Boa sempre, noite. vocês foram ótimos aí, participativos, é isso aí, tá? Então, na próxima aula, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente para dar sequência no nosso aprendizado. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus.
Beleza. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. A gente finalizou, tá bom? Boa noite, professor. Desculpa, porque caiu minha net aqui. Ah, tranquilo, tranquilo. Boa Já noite, despedido, professor. pessoal. Na próxima Um aula a abraço. gente reinicia. Tranquilo. Fica com Deus. Amém.